Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Essa quarta-feira é o segundo dia da Libertadores e da Sul-Americana. Esses dois torneios começaram ontem à noite. Os brasileiros entraram como franco favoritos, mas não saíram tão bem assim. O único resultado realmente esperado, justificável, foi do Atlético Paranaense. Para falar sobre o assunto hoje, temos um retorno e uma estreia. Estão aqui conosco o Ailton Amalfi Linhares Júnior, que estão sempre aqui conosco, o Ale Oliveira, de volta, e a estreia do Márcio Arruda, de Paris. Vamos começar aqui pelo Márcio. Márcio, meu caro, primeiro, antes de tudo, muito bem-vindo aqui ao Franguinho. Segundo, ecoou muito pelas ruas de Paris os resultados dos brasileiros nessa primeiríssima rodada da Libertadores ou da Sul-Americana, ou não moveu uma folha de uma árvore? Oi, Lito. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo quem está vendo aí em que fuso tá, né? Aqui em Paris já estamos de tarde. Aqui, como foi primeira rodada da Libertadores, repercussão praticamente zero. O pessoal não ficou muito focado na Copa da França, aqui em Paris, porque ontem teve o jogo, teve a primeira semifinal, hoje vai ter a segunda, então os debates estão calorosos sobre a Copa da França. O Mbappé tá... Todo dia tem assunto do Mbappé, né? Essa saída dele do PSG, as substituições que o Luiz Henrique tem feito, tirando ele de campo, enfim, é o assunto que tá bombando por aqui, além, claro, da Olimpíada. Oi, gente, bom dia, bem-vindo, Rodrigo. Márcio, desculpe. Nada. Desculpe, Márcio, bem-vindo de volta a ler. O Linhares está sempre com a gente. Eu acho que na Libertadores, eu falar o Grêmio, que jogou com o time reserva, o único titular era o Renato Gaúcho, que quase não foi, né? Quase o Renato Gaúcho não foi, o único titular. De resto, é aquele começo, tem muito campeonato estadual para ser decidido ainda, tem muita grana para ganhar no campeonato estadual. Então, pessoal, o Flamengo, eu acho que foi meio superestimado a condição do Flamengo na Colômbia, né? Porque o time até brincava, o milionários contra os bilionários, mas jogar contra time colombiano não é tão fácil assim. O Atlético Paranaense fez a parte dele, acho que é isso. E o meu querido Corinthians, né? Tava tudo para trazer 3 pontos, tomou um gol e voltou com 1 ponto. Vai ter que ganhar aqui, porque na Sul-Americana classifica um só. É você ou sou eu aí, Ale? Você, né? Tem prioridade. Então. Hoje o Franguinho está mais internacional do que nunca, né? Paris, eu estou aqui em Assunção, no Paraguai, onde eu acompanhei ontem a estreia do Atlético, que o Lito destacou foi a melhor estreia dos brasileiros nestes torneios continentais aqui da América do Sul, né? No torneio continental da América do Sul. O Atlético venceu com muita facilidade o Sportivo Ameliano. O Sportivo Ameliano é um time quase amador aqui do Paraguai, né? Ontem, inclusive, na nossa cobertura, tivemos a oportunidade de passar no estádio do Sportivo Ameliano. Eu vou mandar fotos e imagens aí para o nosso Alfredo Toné, para, de repente, ele até cobrir essa fala aí na edição do nosso Franguinho, para ver o estádio do Ameliano, né? Um estádio que é praticamente uma ruína no centro aqui da cidade de Assunção, fica no bairro Virgem de Huerto, né, Del Huerto, e é um estádio assim, bem acanhado para 800 pessoas, é um estádio que não tem iluminação, não tem nada. Então o Ameliano jogou no estádio do Cerro Porteño, no Laola, né, um estádio gigantesco, tinha até um público razoável ontem na partida, e o Atlético venceu por 4-1 com destaque do Gonçalo Mastriani, que foi o artilheiro da Copa Sul-Americana nas 2 últimas edições, e ontem ele já fez 2 gols. Foi escolhido, inclusive, pela nossa equipe aqui da Rádio Jovem Pan News como o pan da partida, né? O craque do jogo. E o Atlético venceu com um outro gol do Zapelli e um do Fernandinho, o veterano Fernandinho, né? Do Manchester City, que está jogando o fino da bola aqui no futebol paranaense brasileiro, e foi também um dos grandes destaques da vitória de ontem. O Atlético agora viaja
de manhã, nesta quarta-feira, para Curitiba, e sábado tem a final do Campeonato Paranaense. Tem a vantagem do empate no jogo contra o time do Maringá, mas foi uma estreia muito tranquila do Atlético, jogando contra o Sportivo Ameliano aqui em Assunção. Então, estamos juntos aí para falar um pouquinho mais dessa noite de Sul-Americana e Libertadores, né? Junto e misturado. Você viu as paraguaias sorridentes a bailar, Linhares? Sim, sim. Aqui o Paraguai é bacana, né? O ano passado vim aqui para fazer o jogo do Atlético com o Libertad. É curioso, aqui no Paraguai tem um hotel que fica do lado, na frente da sede da Comebol, do lado do museu da Comebol, e a 1 quilômetro e pouquinho do aeroporto aqui, que fica em Luque, né? Na Grande Assunção. E nesse hotel, ele é o ponto de concentração de todos os times que jogam aqui em Assunção. Então, nesse hotel estavam hospedados, desde segunda-feira, o Atlético, o Argentino Júnior, que chegou um pouquinho antes do Atlético, o Fortaleza, e tem mais um outro time argentino que veio jogar aqui em Assunção também, que estava hospedado ali no hotel. Então, assim, o hotel fica vazio praticamente o tempo inteiro, mas quando tem Copa Sul-Americana e Libertadores, ele lota, né? Os times que vêm jogar aqui em Assunção se concentram todos ali. Eu até perguntei para o Fernando, que é o gerente lá, o conhecido, ele é de Curitiba, inclusive, falou assim, nunca deu uma briga aí no restaurante na hora do café da manhã? Ele falou, não, já teve algumas tretas aqui, sim. Só para eu passar aqui também, né, para não deixar passar em branco Libertadores e Sul-Americana, né? Acho que nessa primeira rodada é muito importante não perder, né? Porque a maioria dos times que jogaram ontem, né, eles jogaram fora de casa, né? Então, o resultado de empate nessa primeira rodada de Libertadores fora de casa, acho que é um bom resultado. E como o Amalfi bem lembrou, tem a questão dos estaduais, né? Então, o Flamengo está participando do estadual, o Palmeiras, né? O próprio Grêmio. Então, esses times vão dar uma tirada de pé. Em relação ao Sul-Americana, eu vi o jogo do Corinthians ontem, o segundo tempo. É um time que continua sendo o mesmo, né? Não mostra nada, depende muito do Garro fazer alguma coisa, né? Ele fez o lance ali do gol do Yuri Alberto e tal, mas é um time que erra muito ainda, erra muito. E errou no gol que tomou, né? Tava vencendo por 1-0 e acabou sendo, né, castigado aí por um empate que estava com cara de vitória. Mas ainda é muito cedo, mas é importante conseguir não perder fora de casa, tanto para o Corinthians nessa situação, né, que estava com uma vitória mais próxima, mas acaba sendo interessante. E a Libertadores mesmo, né, começa a partir da terceira rodada, depois dos estaduais para os brasileiros que estão participando aí dos estaduais paulista, carioca e gaúcho. Ainda bem, então, que essa primeira rodada está encontrando... Claro, tem motivos, concordo com tudo isso que vocês estão dizendo, mas não deixou de ser uma ducha de água fria. Agora, vamos aproveitar aqui, vamos explorar um pouco a presença do Márcio. Márcio, nessa semana, o John Textor fez mais uma das dele. Deu declarações que tinha, quer dizer, pela enésima vez, deu declarações que tinha provas contundentes, incontestáveis de corrupção no futebol brasileiro, não apresentou nada. Uma coisa ele já conseguiu, trazer contra ele, contra tudo que ele fala, até quem, há muito pouco tempo, caía de pau em cima das arbitragens, caía de pau em cima dos juízes. De repente, esses críticos tão árduos, tão ardidos, se tornaram defensores do futebol brasileiro, principalmente no plano da abordagem. Quer dizer, o John Textor acabou ficando uma figura aqui caricata, não muito levada a sério, independente do que ele fez com o Botafogo, o que não fez, ele é uma figura caricata. O que ele diz, o Brasil esportivo, o Brasil do futebol, se levanta contra. Como é a figura dele aí na França, já que no Lyon ele exerce o mesmo papel de CEO da SAF do Lyon? Aqui no Lyon, Lito e amigos, ele parece uma outra pessoa, entendeu? Ele não entra muito em polêmica de arbitragem, apesar que teve um jogo do campeonato francês que o time, o técnico reclamaram bastante, mas ele não se pronunciou. Ontem teve polêmica de arbitragem, foi uma árbitra, a Stephanie, que apitou o jogo de ontem, mas pelas más línguas ela favoreceu o Lyon.
Então, o John Textor não falou nada. Foi até interessante porque o L'Équipe ele faz sempre, como os principais veículos esportivos do mundo, sempre faz, abre para o público, para os internautas darem notas para os jogadores, para as atuações, e aqui eles abrem nota para os árbitros também. E hoje saiu uma matéria muito interessante porque ela levou a nota 1, porque ela anulou um gol do Valenciennes e, enfim, o primeiro gol do Lyon, que foi um pênalti, também teve uma polêmica, uns acham que não foi para o VAR, e aí o VAR confirmou, enfim. Então ela levou uma nota 1, então a matéria é justamente sobre isso. Nunca ela levou uma nota raríssima no futebol, até mesmo para quem bota a bola nos pés ou nas mãos, no caso do goleiro, leva uma nota dessa. Então a reportagem mostrou as polêmicas do jogo, levantou a questão dela ser uma mulher, se fosse um árbitro homem, se teria levado a nota 1 também. Então é uma coisa bem interessante. Voltando ao Textor, ele ontem estava no estádio do Lyon, ele comemorou bastante, deu uma entrevista até relativamente longa no final do jogo. O jogo foi uma festa, foi 3-0 para o Lyon, teve invasão de campo, que há muito não se via no futebol, as pessoas enlouquecidas, porque depois de 12 anos o Lyon chega a uma final da Copa da França, o adversário vai ser conhecido hoje, né? Provavelmente deve ser o Paris Saint-Germain, que joga hoje à noite em casa, e, enfim, John Textor elogiou muito, principalmente o técnico, que o técnico é um técnico jovem, o Pierre Sage, se eu não me engano, ele tem 43 anos, algo em torno disso, e ele era uma figura muito... A figura de técnico interino que é promovido e vai ficando, é o que aconteceu justamente com ele. Ele está ficando, passou uma boa, para não falar outra palavra, porque o Lyon ficou algumas rodadas na zona de rebaixamento no final do ano passado, dessa temporada. Engatou, se não me engano, 4 ou 5 vitórias, e aí conseguiu respirar, praticamente já se livrou desse risco de rebaixamento no campeonato francês, e agora está nessa final. E ele, esse Pierre, o técnico, ele parece ser muito convicto dos ideais dele. Uma prova disso é o goleiro. Ontem, o goleiro foi o brasileiro Lucas Perry, que defendeu o Botafogo na temporada passada, no Brasileirão do ano passado, né? E só que o Perry ele não é o titular do gol do Lyon. No campeonato francês é o Lopes. É o camisa 1 do técnico, é o goleiro de confiança dele, tudo. Só que para a Copa da França, como é jogo único e se tiver empate vai a pênalti, e todos nós já conhecemos o histórico ótimo do Perry em decisões de pênalti, ele é muito bom, sabe sair para defender a bola, então ele tem sido usado na Copa da França também por isso. Bom, então a grande figura do futebol brasileiro aí continua sendo o Dr. Sócrates? Sim, Dr. Sócrates. Dr. Sócrates, ele virou um nome de rua aqui na França, em Saint-Ouen, nas proximidades de Paris. Vai ser onde o time Brasil, durante a Olimpíada, vai ficar concentrado, hospedado, enfim. E no sábado passado teve a inauguração da rua Doutor Sócrates. O Raí, campeão mundial em 94, o irmão de Sócrates, esteve presente, tudo. Foi uma solenidade, de certa forma, até bem emocionante, porque se a gente resgatar os ideais do Sócrates, do doutor Sócrates, do craque de bola Sócrates, ele se aplica muito bem aqui na França e também aos tempos atuais, que era um cara que era totalmente contra qualquer tipo de discriminação, ele pregava a igualdade, enfim, a liberdade, a própria democracia, né? Então, foi uma solenidade bem bacana. O prefeito da cidade, ele deu uma alfinetada no Neymar, foi muito interessante numa sonora dele, porque ele lembrou que o doutor Sócrates sempre ele agia em prol do que era melhor para o povo, das pessoas, por uma igualdade, toda essa questão, e que o Neymar, na última eleição, ele optou pelo lado do Bolsonaro. Então, ele criticou bastante o Neymar por causa disso. Não sei se foi mais pelo lado político ou pelo lado
futebolístico, porque o Neymar deixou o PSG na última temporada, mas enfim, de qualquer forma, foi uma solenidade bem legal. Deixa eu só dar dois pitacos, nem pitacos, mas questão de informação, assim, né? Tem uma de Olimpíada, né? Hoje o metrô de Paris mudou o nome de 15 estações, fazendo misturas com os nomes das estações com os nomes dos esportes, né? Tipo, La Nation virou La Natation. Então, Isso. ficou bem legal, e sim, essa atitude aí, né? Fazendo um clima olímpico em Paris. E sobre o Textor, né? O John Textor, presidente da SAF do Botafogo, eu fiz reportagem ontem pro R7, o Jornal da Record, sobre o tema, né? E entrevistei o Cosme Rimoli. E o Cosme tinha dado a informação que o Textor está pegando lances através de analistas, né, especialistas, ele diz, só que ele não citou... Inteligência artificial, né, Ale? Inteligência artificial. Isso. Especialistas, né? Tipo, um comentarista pega, olha o jogo e fala, e usa estatísticos e joga na inteligência artificial. É isso que ele está fazendo. A informação dele é a seguinte, que, por exemplo, o Arboleda tem média de 15 cortes, roubadas de bola no campeonato todo. Nesse jogo contra o Palmeiras, ele fez 1. Por que ele fez isso? O zagueiro do Fortaleza cortou 25 bolas de média de cabeça em cruzamentos no campeonato. Contra o Palmeiras, ele fez 2. Sabe? Então ele está pegando essa estatística e levando para esses números, né, juntando com isso. Então é isso que ele está fazendo, segundo o Cosme Rimoli. Acho que não vai dar em nada, né? Se levar assim, apesar dos números, vai virar uma coisa subjetiva demais, né? Não tem essa. O jogador recebeu dinheiro para fazer isso. Ele não tem esse tipo de prova, segundo o Cosme Rimoli. Então, é um negócio. Eu acho o Texton uma figura bem interessante, assim, um cara muito simpático, solícito quando você vai entrevistar, né? É um cara que incorporou o estilo do Botafogo no ano passado, foi para arquibancada, enfim, e tem um marketing interessante. E só no outro pitaco que o Márcio falou, né? Ele não falaram muito da arbitragem, talvez porque a arbitragem errou, né? Errou nitidamente, assim, ele não constatou que teve um erro por conta de propina, como ele fez no mês passado aqui, né? Aqui ele falou que os árbitros ele falou que tinha provas de ligações telefônicas gravadas, que os árbitros estavam reclamando de não terem recebido a propina que teriam prometido para ele pagar. Então, pela segunda vez, ele faz acusações duras, sérias e graves, né? Palmeiras, na verdade, já entraram no STJD pedindo o banimento do John Textor do futebol brasileiro. Desculpa. Mas mais levianas do que qualquer coisa aí, que precisa ser colocado com clareza, é que ele está confundindo o começo de um processo com o fim. Esse processo de todas essas denúncias dele levou, pelo menos, à abertura de uma CPI, que foi feita, se eu não me engano, não sei se foi segunda ou terça-feira, mas liderada pelo Jorge Cajuru, que hoje é senador, e que é isso que a gente sempre pleiteou, né? Um olhar investigativo, mais detalhado, junto a todo o futebol brasileiro, que tem também o Romário como um dos queixosos, um dos denunciantes. Eu acho que esse é o fato importante dessa história toda. Que ele realmente se confunde com as palavras, não tem a menor dúvida. Antes de fazer uma pergunta para o Márcio, o Textor acho que fez um curso intensivo e passou como ser um dirigente no futebol brasileiro. No nosso tempo era madureza, vocês lembram? Fez um curso de madureza e passou. Madureza ginasial, né, Amor? Madureza ginasial. Ele passou, ele virou um dirigente brasileiro, entendeu? Sabe tudo. Ele já anda de camisa aberta. Se o Moreira da Silva tivesse vivo, meu ídolo Moreira da Silva, ele ia passear com ele, ia ficar cantando, batucando na caixinha. O cara é malandro, viu? Esse é malandro. Queria perguntar para o Márcio a respeito do Mbappé. Para a torcida do Paris Saint-Germain, ele é tratado como um traidor, como muitas vezes aqui aquela coisa passional, carnal, ele é tratado como um traidor aí pela torcida do PSG? Não, eu não vejo dessa forma, não. É lógico que tem o pessoal que já está começando a virar a cara para ele, na torcida e tudo, mas de um modo geral, não. Porque ele é um craque de bola. Existe ele já anunciou oficialmente, né, como todos nós já sabemos, que ele vai sair do Paris Saint-Germain no final dessa temporada e, ao que tudo indica, ele vai para Madrid para jogar no Real Madrid.
Mas ele não fez esse anúncio porque, eu acredito, é uma opinião minha, entendeu? Ele não fez esse anúncio porque o Real Madrid ainda pode cruzar com o Paris Saint-Germain na Champions League. Então, iria ficar muito chato e aí não tem essa de nacionalidade francesa ou brasileira. O cara anuncia que vai para o Real Madrid, joga mal contra o Real Madrid, e aí? Né? Então, o pessoal ia ficar bem chateado com ele. Chama o Textor para fazer inteligência artificial, né? No Paris ele dava tantos chutes, né? Seria uma boa. Aí parece mais uma inteligência superficial do que artificial, né? É verdade. Combinado. É verdade. Mas, enfim, então o Mbappé, ele parece o que houve depois do anúncio oficial dele, o que houve com o Luiz Henrique, com o treinador, foi um acordo verbal de que nos principais jogos ele não seria sacado do time, porque ele era o intocável. Ele podia jogar Paris Saint-Germain contra o pior time daqui da França, e ele ficava o tempo que queria. Ele ficava os 90 minutos. Ele é jovem, enfim, não tem problema físico, então ele acabava fazendo todos os jogos o tempo todo. Então, logo na primeira partida, que após o anúncio dele que ele iria deixar o Paris Saint-Germain, ele já foi substituído no segundo tempo. Teve partida que ele não começou, ele entrou no segundo tempo. A explicação do Luiz Henrique, eu acho que pelo lado do Luiz Henrique é bem plausível, porque ele fala, o time tem que se acostumar a jogar sem o Mbappé. Tá certo que vai ter o final da temporada, tem as férias, tem toda a pré-temporada até o começo do Campeonato Francês do 24, 25, que vai ser em agosto, setembro. Enfim, mas ele está começando a preparar isso. Parece que houve um acordo de boca entre os dois, que nos principais jogos o Mbappé não seria sacado do time. Tanto que no jogo de volta contra o Real Sociedad pela Champions League, o Paris Saint-Germain ganhou a primeira partida de 2-0 e ele poderia ser poupado desse jogo, ficar no banco, numa eventualidade entrar no segundo tempo, enfim, ele jogou aquela partida. No último fim de semana, no domingo, teve o clássico daqui da França, que foi o Olympique de Marseille contra o Paris Saint-Germain, lá em Marseille. E aí estava 1-0, o Paris Saint-Germain não jogou bem esse jogo, estava 1-0. O Beraldo foi expulso no finalzinho, já se eu não me engano, 43 do primeiro tempo. E aí, logo no início do segundo tempo, com 19 minutos, salvo engano, o treinador tirou o Mbappé. E aí o Mbappé, já é a segunda vez que ele faz, ele passa direto pelo Luiz Henrique, nem no banco fica, ele vai lá para o chuveiro, vai esfriar a cabeça dele e vai tocar a vida dele, entendeu? Agora, para o azar do Mbappé, as duas vezes, e isso aconteceu no domingo, quando ele é substituído pelo Gonzalo Ramos, que é o português. O cara vai lá e mete gol. Então, a situação do Luiz Henrique não fica mal nessa história, entendeu? Mas o grande blá, blá, blá dos últimos dias aqui em relação ao Mbappé foi justamente isso, esse acordo verbal que não foi cumprido pelo Luiz Henrique no último domingo. E o Mbappé, eu acho que ele perdeu o timing da transferência para o Real Madrid há 2 temporadas, né? Quando ele recebeu a proposta, quando o Cristiano Ronaldo saiu, né? Ele seria o substituto exponencial do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Sim. E ali ele preferiu ficar no Paris Saint-Germain. Ele já poderia ter título de Champions League, né? Porque o PSG, a gente sabe que talvez daqui a uns 30 anos consiga ganhar uma Champions, né? Porque é um time que é um time assim rural, né? Um time francesão aí. Ele não tem a expressão ainda e a força para ganhar os campeonatos no continente. E eu acho que o Mbappé errou exatamente naquela primeira oferta que ele recebeu do Real Madrid e que parecia estar tudo certo para ele ir para Madrid para jogar no Real, né? Quando o Real começou a desmontar aquele time galáctico, saíram lá o Casemiro, o Cristiano Ronaldo, né? Enfim, e ali ele seria a estrela principal do Real Madrid, né? Eu concordo, mesmo porque ele indo, ao que tudo indica, ele vai, né? Ele chegando em Madrid agora, na próxima temporada, ele vai chegar num time que tem um super astro, que é o Vini Júnior, tem um outro atacante, que é o Rodrigo, que é o cara que não tem
que ele me perdoe se ele escutar eu falar isso, mas é um cara que não tem muito marketing, mas joga bola demais, ele faz cada golaço, é um cara que fica ali na dele, ele é tímido e tal coisa, mas ele dá conta do recado. Ele lembra muito o Rivaldo, né, Márcio? O Rivaldo, exatamente. É um cara, assim, fora de série, mas que nunca exatamente. teve o marketing, né, aliado à carreira dele, né? Exatamente. E ainda está chegando agora em Madrid o Endrick. Então, o Mbappé não vai ser o intocável, como você citou, e eu concordo com você, de 2, 3 anos atrás, ele substituindo um Cristiano Ronaldo, por exemplo. É isso, é isso. Agora, qual é o assunto predominante no esporte em Paris? Mbappé ou Olimpíadas? Hoje é Mbappé. O Mbappé, tanto que algo de, eu não posso estar enganado, mas algo de 2 ou 3 semanas, teve um jantar com o presidente Macron, presidente da França, chamou o Mbappé para um jantar lá no Palácio Presidencial. Foram alguns dirigentes do PSG convidados também, mas o único jogador que foi o próprio Mbappé. E correu a boca pequena que foi o Macron pediu para o Mbappé voltar atrás na decisão dele para ficar aqui no PSG. Que na visão do Macron, ele é um presidente da França, ele quer que o craque francês fique na França. Mais do que natural isso. Agora, mais um último assunto aqui. Um grande nome do PSG, quer dizer, o grande novo nome do PSG é o Beraldo. Brasileiro que, ao contrário do que costuma acontecer, chegou, assumiu a titularidade, é um grande nome do PSG agora. Sim. Aí a gente olha Lucas Perry e Adrielson, que saíram do Botafogo no topo, os seus egos inflados foram para o Lyon. O Lucas Perry, aos poucos, vai conseguindo se firmar, não é o titular é o Anthony Lopes, né? Isso. Que joga os principais torneios, e o Lucas Perry joga lá a Copa da França, que equivale aqui à Copa do Brasil. Sim. Agora, o Adrielson nem no banco fica, não é nem escalado. 2 fenômenos de lados opostos, né? O Beraldo e o Adrielson. O que explica um e outro, Márcio? É difícil explicar, porque o Adrielson, ele nem no banco está ficando, ele fez 3 jogos, vestiu 3 vezes oficialmente a camisa do Lyon, uma como titular numa partida das oitavas, não me recordo agora o adversário, mas foram nas oitavas a partida do Lyon pela Copa da França, e outras 2 pelo Campeonato Francês. Uma, inclusive, que teve 2 expulsões, os 2 zagueiros do Lyon foram expulsos, e ele entrou aos 46 ou 47 do segundo tempo, algo assim. Ficou 2, 3 minutos em campo e, enfim, foi meio que só para recompor ali a zaga, que muitos treinadores fazem. Agora, o Beraldo realmente é impressionante, porque ele fez uma ótima temporada no São Paulo, foi campeão pelo São Paulo, na Copa do Brasil e tudo, chegou aqui e a gente sempre tem aquela imagem que o cara, quando ele não é um fenômeno, um cara de muito nome, ele tem que pegar, tem que conquistar o espaço, vai para o time B, aquele papo que a gente sempre escuta falar. Não, Beraldo, logo no primeiro jogo, foi a final da Supercopa da França, que o Paris Saint-Germain ganhou, então ele já chegou sendo campeão, e depois ele conseguiu, ele deu, se é que a gente pode falar um pouco de sorte nesse sentido, que o zagueiro que me fugiu agora o nome, ele se machucou, então ele foi promovido logo à titularidade e está ficando como titular. Ora, às vezes, joga como lateral esquerdo, ora como zagueiro, e o Luiz Henrique tem ele como cara de confiança. Ele, infelizmente, foi expulso na última partida contra o Olympique de Marseille, mas foi um lance que, era um contra-ataque. Se ele não faz falta ali, o cara ia entrar de frente para o gol, ia fazer o gol, e, enfim, foi meio que uma opção que ele tentou, que ele buscou ali, entendeu? Faço falta, o árbitro não vê e fica tudo certo. Mas o árbitro viu e expulsou ele com justiça. Mas ele tem feito uma temporada impecável, impressionante. O que nesses 3 meses, a gente está em início, hoje é dia 3 de abril, então vamos contar 3 meses só. Em 3 meses de PSG, o que o Beraldo fez realmente é impressionante. E do Endrick, alguém fala alguma coisa aí?
Não, Endrick aqui não se fala muito, não. Só quando teve os jogos da seleção, que a seleção jogou recentemente, semana passada, né? Aqui na Europa, jogou na Inglaterra e na Espanha, que aí o Endrick realmente foi muito bem, fez gols nas partidas. Aí realmente os debates esportivos, quando estavam falando das seleções que jogaram nas datas FIFA, abriu um espaço grande para o Brasil, e não tão grande como da seleção da França, né? Mas relativamente grande para o Brasil, e elogiou bastante o Endrick, entendeu? Uma curiosidade, que os franceses daqui tratam a seleção brasileira como seleção. Então, se você lê em algum lugar ou tiver num papo e escutar seleção, você já sabe que é a seleção brasileira. É isso, amigos. Mais alguma pergunta para o Márcio? Vamos aproveitar aí a presença dele, que eu espero que seja a primeira, mas não a única. Eu também. Não, só para fechar a última, assim, tá tudo pronto para a Olimpíada, Márcio? Assim, todos os ginásios, as arenas, as questões de mobilidade da cidade? Não. Não estão prontas, tem coisas a serem feitas, mas, ao que tudo indica, o que a gente observa e o que a gente lê por aqui, está tudo dentro do cronograma. Inclusive, ontem eu dei um pulo na arena que está sendo construída em frente à Torre Eiffel. Ali vai ser vôlei de praia, vai ter futebol para cego na Paralimpíada. Então, eles já estão subindo as arquibancadas e tudo, mas está tudo aparentemente dentro do cronograma. Então, não vai ter aquele sprint final, como a gente escuta, a gente vê em algumas obras em outros lugares. Então, amigos, é isso. Queria agradecer ao Márcio pela participação dele. Muito bem-vindo. Agradeço. Volte sempre. Você passa a ser considerado olhos e ouvidos do Franguinho. Obrigado. Obrigado a você. Pode contar comigo. Legal, ótimo. Isso é uma grande notícia. Ale, bem-vindo de volta. Você fez falta. Volte sempre. Claro, agora sabemos que a tua agenda está bastante ocupada, mas sempre que tiver uma vaguinha, você sabe que aqui você tem cadeira cativa, né? Muito obrigado. Obrigado. Uma vez franguinho, sempre franguinho. Diga, por favor. Tá certo. Abraço a todos aí. Márcio, seja bem-vindo ao nosso time, né? Nós que fomos parceiros aí com o Lito Cavalcante também, o próprio Ale, várias edições do nosso Linha de Chegada, né? Bons tempos. Sim. Saudade. A gente faz um franguinho aqui só para falar de Fórmula 1 aqui, de automobilismo. Boa. Valeu. Grande Amalfi. Aquele abraço. Valeu, Ale. Obrigado, Linhares, Ale, Amalfi, Márcio, obrigadíssimo. Sexta-feira nós estamos de volta. Esperemos que com notícias mais animadoras, né? Fazendo a previsão também das decisões dos campeonatos estaduais. Até lá, amigos. Obrigadíssimo, um abraço grande. Não deixem de dar seus likes. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.